5 pessoas, 5 histórias. Nenhuma prova, nenhuma explicação. Apenas lembranças que não se apagam. Um pub medieval, uma visita de alguém que já estava morto, uma mulher de jade que embalava o sono de uma criança, 3 irmãos puxados da cama por algo invisível e um vulto distorcendo o ar num cemitério esquecido. Relatos diferentes, lugares distintos, mas todos com o mesmo fio de mistério. Coisas que não deveriam acontecer, e mesmo assim aconteceram. Nem toda história assustadora vem de filmes ou lendas antigas. Às vezes, o que realmente causa arrepio são relatos simples, contados com a calma de quem viveu algo que não sabe explicar. Pessoas comuns, lembranças nítidas, coincidências que desafiam o que entendemos como real. Hoje, você vai ouvir 5 desses relatos, experiências estranhas, perturbadoras e, em alguns casos, profundamente humanas. Histórias que podem ser apenas coincidência, ou talvez a prova de que há algo além do que conseguimos enxergar. Olá a todos, eu sou o Monge Quântico, e hoje vamos mergulhar em histórias que beiram o inexplicável. Relatos reais, ou pelo menos contados como tal, de pessoas comuns que juram ter vivido algo fora da lógica, fora do tempo e fora da razão. O curioso é que nenhuma dessas histórias começa com medo. Todas começam com situações banais. Uma visita rápida, uma noite qualquer, uma lembrança de infância, uma conversa de família. Mas é justamente aí, no momento em que tudo parece normal, que o estranho se manifesta. Alguns desses encontros são sutis, quase ternos, como uma presença que acalma em vez de assustar. Outros são mais intensos, deixando marcas, calafrios e perguntas que ecoam por décadas. São experiências que desafiam nossa noção de realidade e nos fazem pensar se o mundo ao nosso redor é mesmo tão previsível quanto acreditamos. Prepare-se para ouvir 5 relatos distintos, mas unidos por uma sensação em comum. A de que há algo além do que podemos ver, e que às vezes o inexplicável se revela justamente quando menos esperamos. Relato 1. Eu tinha cerca de 10 anos quando eu e meu amigo fomos cumprimentar a mãe dele, que trabalhava como balconista em um dos pubs da cidade. O pub foi construído em 1461, então já tinha bastante história acumulada. Depois de falarmos com a mãe dele, estávamos saindo quando notamos que a porta do porão estava aberta. Como 2 garotos curiosos e longe dos ouvidos dos adultos, resolvemos descer para dar uma olhada rápida. Lá embaixo era o que se esperava, vários barris de bebida e alguns itens de armazenamento. Mas de repente, ouvimos uma voz atrás de nós dizendo: "Com licença." Viramos rapidamente e vimos uma mulher no porão. Ela disse: "Vocês não deveriam estar aqui. Voltem lá para cima depressa." Obedecemos e quando estávamos saindo, fomos pegos em flagrante pelo dono do pub, que perguntou o que estávamos fazendo lá embaixo. Explicamos que só queríamos ver o que tinha no porão, mas que uma mulher nos mandou voltar para cima. Ele ficou confuso e perguntou: "Que mulher?" Depois desceu para verificar. Alguns minutos se passaram e quando ele voltou disse: "Não tem ninguém lá embaixo." Mandou a gente parar de aprontar e nos mandou embora. Então saímos e fomos fazer outras coisas. A coisa que mais me marcou foi a aparência da mulher. Ela usava uma roupa de criada antiga, do tipo que se vê em séries de época vitorianas britânicas. E, estranhamente, ela não parecia ameaçadora ou assustadora, mas gentil e calma. Há algumas semanas, 26 anos depois, mandei mensagem para o meu amigo perguntando se ele lembrava disso. E ele se lembrava claramente. Mais tarde, ouvi várias pessoas comentarem sobre uma criada ou empregada que teria sido empurrada ou caído pelas escadas do porão e quebrado o pescoço. Então, no fim das contas, só há 2 possibilidades. Ou vimos o fantasma de uma serva vitoriana, ou o dono do pub estava aprontando algo bem íntimo com alguém lá embaixo. E a gente apareceu na pior hora possível.
Relato 2. Isso aconteceu quando a gente ainda estava mais ou menos na terceira série. Era por volta das 7 da noite, bem na hora em que o sol estava quase se pondo. Meus primos juraram que viram uma das amigas da minha avó no quintal deles, batendo na janela do quarto e tentando conversar com eles. Não seria algo exatamente estranho. Ela costumava ajudar minha avó a cuidar do jardim. Mas naquele momento, ela já tinha sido dada como desaparecida. Ninguém sabia onde ela estava. Só mais tarde, ficamos sabendo que ela já estava morta desde aquela manhã. Tinha sido esfaqueada várias vezes, e o corpo foi encontrado em uma caçamba de lixo nas redondezas. Até hoje, eu não faço ideia de quem ou do que meus primos viram naquela noite. Se você está gostando do vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário com a sua opinião sobre este tema. Relato 3. Eu não diria que foi algo assustador, mas estranho mesmo. Quando eu era criança, havia uma cadeira de balanço no meu quarto super confortável. Ela ficava lá porque eu sofria com terrores noturnos muito fortes. E meus pais costumavam me acalmar me embalando nessa cadeira até eu dormir novamente. Chegou a um ponto em que isso acontecia quase todas as noites. Meus pais estavam visivelmente exaustos, embora sempre dissessem que estava tudo bem. Uma noite, acordei, provavelmente por causa de mais um terror noturno. Mas em vez dos meus pais estarem ao lado da cama, havia uma senhora sentada na cadeira de balanço. Eu nunca a tinha visto antes. Ela emitia um leve brilho esverdeado e usava aquelas roupas típicas de avó, com um colar de contas de jade que me chamou a atenção. Ela fez um gesto para que eu me aproximasse, e por incrível que pareça, mesmo sendo uma criança que acabara de acordar de um pesadelo, eu não senti medo algum. Fui até ela e ela começou a embalar a cadeira, cantarolando suavemente. Sou surdo, mas consegui sentir as vibrações do canto dela. Depois de um tempo, voltei para a cama e ela puxou as cobertas sobre mim. Ela continuou aparecendo todas as noites por um bom tempo. Era sempre o mesmo ritual, às vezes com roupas diferentes, mas sempre usando o colar de jade. Com o passar dos meses, meus terrores noturnos foram diminuindo e então comecei a vê-la com menos frequência. Hoje percebo o quão estranho isso deve ter sido para meus pais. Eu os acordava todas as noites e de repente parei completamente sem explicação. Até que uma noite, enquanto eu caminhava em direção à cadeira de balanço, meus pais entraram no quarto e perguntaram o que eu estava fazendo. Quando olhei de volta para a cadeira, não havia ninguém lá. Ela apareceu mais algumas vezes depois disso, mas com o tempo, meus terrores noturnos cessaram completamente e ela também deixou de aparecer. Anos depois, quando eu tinha 18, meus pais estavam me mostrando fotos antigas da família. De repente, vi uma imagem em que aparecia a mesma cadeira de balanço. E nela, sentada, estava aquela mulher. Descobri que a cadeira pertencia à bisavó da minha avó, a mulher da foto. E o que me deixou arrepiado foi saber que ela sempre usava um colar de contas de jade e costumava passar horas na cadeira de balanço. Diziam que ela era muito maternal e carinhosa. Eu não costumo acreditar em coisas sobrenaturais, mas não há explicação lógica para o fato de eu nunca ter visto aquela mulher antes. E mesmo assim tê-la descrito em todos os mínimos detalhes, inclusive o colar de jade. Relato 4. Minha tia tem uma história sobre algo que aconteceu com ela e os irmãos. Todos vivendo a mesma experiência, mas em quartos diferentes. Estávamos dirigindo pela cidade onde ela estudou e passamos em frente a uma casa. Comentei o quanto o lugar parecia acabado. Ela respondeu: "Por dentro é ainda pior. Aquele lugar é assombrado." Fiquei surpreso. Nunca tinha ouvido minha tia falar sobre nada paranormal. E desde então, também nunca mais ouvi. A história é a seguinte: ela e os irmãos alugaram uma casa meio suspeita enquanto estudavam. De vez em quando, coisas estranhas aconteciam. Nada muito grave, mas o suficiente para deixá-los desconfortáveis.
Eles notaram que, em várias noites, acordavam com as cobertas no chão ou aos pés da cama. Nada demais. Acontece com qualquer pessoa que se mexe muito ou sente calor durante o sono. Mas, em uma noite específica, minha tia sonhou que estava caindo e tentou se segurar em algo. Foi então que percebeu que não estava sonhando. Ela estava sendo puxada pelos tornozelos para fora da cama. Agarrou-se às grades da cabeceira, lutando com todas as forças, até conseguir soltar um grito. No mesmo instante, ouviu os gritos dos irmãos, vindos de seus quartos. Assim que tudo começou, parou. Ela correu para o quarto deles, e os dois contaram a mesma coisa. Tinham sido puxados para fora da cama, exatamente no mesmo momento. Depois daquela noite, não precisaram conversar muito para decidir. Fizeram as malas e se mudaram, e nunca mais voltaram a olhar para aquela casa. Relato 5. Fui visitar o túmulo do meu avô quando estava por volta dos meus 20 e poucos anos. Ele foi enterrado em um cemitério bem antigo, do tipo que tem as sepulturas mais velhas no centro, da época antes da Guerra Civil. O lugar ficava no meio do nada, uma daquelas áreas rurais com um pequeno cemitério ao lado de uma velha igrejinha. Para chegar até lá, é preciso caminhar por todo o terreno, e o túmulo do meu avô ficava nos fundos. Fui até lá, fiquei um tempo em silêncio, falei algumas palavras, aproveitei a paz do lugar e comecei a voltar. No caminho, resolvi dar uma olhada em algumas das lápides mais antigas. Foi quando vi uma lápide enorme bem no centro do cemitério. Era gigantesca, como se tivessem colocado uma pedra maciça em pé e apenas entalhado o nome e as datas. Era também o único túmulo cercado por uma grade de ferro antiga, o que fazia o local parecer mais abandonado e coberto de mato em comparação aos outros, que estavam bem cuidados. Aproximei-me, curioso, e tentei ler o que estava escrito, mas a grama alta cobria as inscrições. Então, me inclinei sobre a cerca para afastar o mato e ver melhor. Consegui ler o início. 1790 e alguma coisa, quando algo tremeu bem ao lado do meu ouvido. Na hora pensei, cobra cascavel. Me endireitei num pulo, e nesse exato momento, algo me empurrou com força. Fui jogado para trás, deslizei uns 3 metros e caí sentado. Fiquei em choque olhando em volta, tentando entender o que diabos tinha acontecido. Olhei para a base da lápide procurando algum animal, e então percebi que havia algo errado. Demorei um pouco para entender. E então senti um arrepio. O ar estava distorcido bem na frente do túmulo, como se houvesse algo ali, invisível, mas com contornos definidos, fazendo o ambiente ficar borrado, enquanto o resto do cemitério permanecia perfeitamente nítido. Senti um frio percorrer o corpo e comecei a recuar de costas, rápido, até bater o cóccix numa outra lápide. Levantei num pulo e saí correndo morro abaixo, até a ponte que levava ao estacionamento. Parei ali, tentando respirar fundo e me acalmar, mas aí eu me virei e vi o borrão de ar descendo o morro, passando entre as lápides, vindo na minha direção. Era vagamente humanoide, e eu podia ver claramente o contorno do movimento. O mundo distorcia e voltava ao foco conforme aquilo avançava. Não era rápido, mas estava vindo. Foi o suficiente. Saí disparado, atravessei a ponte, entrei no carro e arranquei dali o mais rápido que pude. Já se passaram mais de 20 anos desde aquele dia, e ainda fico arrepiado só de lembrar. Aquela sensação de ver o mundo ficando borrado sem motivo algum e vindo em sua direção. Nenhum deles pediu para viver o que viveu, mas todos carregam o mesmo sentimento, a dúvida. Foi real? Foi imaginação? Talvez nunca saibamos. O que permanece é o eco dessas experiências, pequenas rachaduras na parede do cotidiano, onde o inexplicável se infiltra, porque às vezes o que mais assusta não é o que está nas sombras, mas aquilo que acontece à luz do dia diante de pessoas que juram ter visto e nunca mais conseguiram esquecer. Obrigado por me acompanhar até aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima.